O 13º Guerreiro, dirigido por John McTiernan, é considerado um dos maiores fracassos de bilheteria dos anos 90. O fiasco nas bilheteiras afetou muito a carreira de McTiernan, que já nos deu Predador e Duro de Matar, e ele parou de ser oferecido projetos de qualidade alta. Devido a isso, no início dos anos 2000, ele dirigiu Rollerball, após o qual sua carreira em geral chegou ao fim. Vamos lá! Em 1996, quando a produção do filme Devoradores de Mortos começou, ninguém pensava em um fracasso. O diretor era experiente, com vários grandes sucessos em seu currículo. O protagonista era Antônio Banderas, que na época estava em alta demanda. Além disso, o escritor Michael Crichton, cujo romance Devoradores de Mortos serviu de base para a trama, era um bônus adicional. Crichton era muito querido em Hollywood, já que as adaptações de seus romances frequentemente se tornavam sucessos de bilheteria. Parque dos Dinossauros, Twister, Assédio Sexual, Westworld eram obras de sua autoria, e foi esse bônus, segundo muitos acreditam, que teve um grande impacto no fracasso do filme. Devido à sua fama e conexões nas altas esferas de Hollywood, Crichton, inicialmente creditado no filme como produtor e roteirista, obteve considerável controle criativo, que ele constantemente exercia ao se envolver no processo de filmagem e orientar o diretor John McTiernan sobre como filmar melhor. Segundo relatos da equipe de filmagem, às vezes chegavam até mesmo a brigas. No entanto, devido aos poderes concedidos a Crichton pela produtora, McTiernan era muitas vezes obrigado a ceder, o que o deixava frustrado. Muitas cenas no filme foram filmadas da maneira que Crichton desejava. Tudo isso acabou levando a uma catástrofe no primeiro teste de exibição do material final. O estúdio enviou o filme para edição, após o que outra equipe de teste foi reunida. O resultado que eles demonstraram foi semelhante. O público estava entediado e não conseguia entender nada. Como a opinião do diretor John McTiernan não interessava a ninguém, depois de cumprir todos os seus compromissos contratuais e brigar de vez com Crichton e o estúdio, ele bateu a porta. Após isso, a Disney enviou o filme para refilmagens, nomeando Michael Crichton para supervisioná-las. O título do filme foi alterado às pressas de Devoradores de Mortos para O 13º Guerreiro. A primeira coisa que Crichton fez como diretor foi recusar a música de Graeme Revell. Seu trabalho pode ser acompanhado em filmes como O Corvo, Um Drink no Inferno e Eclipse Mortal. Crichton decidiu que a música de Revell era muito sombria e que o filme precisava de uma trilha sonora mais grandiosa. Para isso, eles trouxeram Jerry Goldsmith, conhecido por filmes como A Múmia e O Vingador do Futuro. Crichton regravou completamente o final do filme, que é considerado o ponto fraco da versão amplamente conhecida do filme. Além disso, Crichton substituiu Susan Willis, que interpretava a mãe de Wendell, por uma atriz mais jovem, porque, na sua opinião, o assassinato da mulher idosa deveria afetar negativamente os personagens principais, o que ele não queria. Graças a esses movimentos, o orçamento do filme cresceu de 85 para 115 milhões de dólares. Algumas fontes de informação afirmam que o orçamento chegou a 160 milhões de dólares. Entretanto, os produtores do filme, que deram entrevistas alguns anos após a estreia, afirmam que as refilmagens não inflaram o orçamento do filme para as alturas amplamente divulgadas. Por exemplo, Ned Dowd afirmou que o orçamento de produção do filme O 13º Guerreiro foi de 90 milhões, e mais 70 milhões foram gastos em marketing, que geralmente não é incluído no orçamento de produção. No entanto, por alguma razão, no caso do filme O 13º Guerreiro, isso não foi separado como um item independente. Com esses números, o fracasso do filme certamente parece menos épico, e sua presença entre os filmes de maior fracasso na história de Hollywood parece questionável. O filme foi lançado nos cinemas 2 anos após os estúdios apresentarem a primeira versão da edição. Mundialmente, o filme arrecadou 62 milhões de dólares, dos quais 33 milhões vieram dos cinemas americanos e os outros 29 milhões foram provenientes do resto do mundo. Com um orçamento de 90 milhões, tudo parece triste, mas ainda não é um desastre como seria com um orçamento de 160 milhões. Ao assistir ao filme, não se tem a sensação de que foram gastos 160 milhões nele. Contudo, todos sabemos que isso acontece com bastante frequência. Então, acreditar ou não nas pessoas que afirmam que não há 160 milhões lá é uma escolha pessoal de cada um. O ator Omar Sharif ficou tão chocado com a versão final do filme que ele rejeitou todas as ofertas de trabalho que lhe foram feitas por 4 anos. Ele afirma que assinou o filme do diretor John McTiernan e não o que acabou nos cinemas. O início do filme, que inclui Omar Sharif, foi significativamente encurtado durante a pós-produção.
O estúdio Disney tentou minimizar as perdas. Os adereços do filme foram espalhados pelos parques de diversões. Por exemplo, o navio Viking está localizado no pavilhão Epcot, no Parque Walt Disney World, em Orlando. Após o 13º Guerreiro, Michael Crichton nunca mais dirigiu um filme, embora tenha dirigido 7 vezes antes dele. E ele nunca mais recebeu um controle criativo semelhante. Não deve surpreender que o estúdio tivesse tanta fé em Crichton. Antes das filmagens de O 13º Guerreiro, os filmes O Mundo Perdido e Twister foram lançados nos cinemas. Enquanto Steven Spielberg, que dirigiu O Mundo Perdido, nunca teria permitido que ninguém lhe dissesse o que fazer, Crichton, que foi produtor de Twister, teve um papel muito ativo na criação do filme. Antônio Banderas foi o menos afetado pelo fracasso de O 13º Guerreiro. Ele teve tempos difíceis alguns anos depois, quando seus filmes Pecado Original, Femme Fatale, O Corpo e Dupla Explosiva não tiveram bom desempenho nas bilheteiras. Obrigada pela sua atenção, inscreva-se e fique conectado.